Oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Boa noite a todos. Meus irmãos, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração para lhes trazer está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Amém? Assim diz a palavra de Deus. É bem simples, bem direto. Orem constantemente. Então, seguindo o tema anual, do discipulado, mais uma vez aqui a ideia é trazer alguns princípios e alguns fundamentos, para que nós possamos caminhar rumo à estatura de Cristo, entender a vontade do Senhor nas nossas vidas e viver isso através de uma coisa que a Escritura ela vai dizer de maneira persistente, ela vai dizer isso constantemente, que é orar. Então, já vou começar perguntando, quantos aqui já oraram hoje? Quantos aqui já falaram com o Senhor hoje? Nem que tenha sido no seu carro, nem que tenha sido fazendo os seus afazeres, domésticos de casa, amém? Então, nós precisamos orar constantemente, meus irmãos. A Bíblia, não somente aqui nessa passagem, vocês não precisam abrir lá, mas em outras passagens, como Efésios 6,18, Romanos 12, versículo 12, Filipenses 4, versículo 6, todos eles vão dizer exatamente a mesma coisa. A igreja, ela precisa ser persistente na oração. Não sendo assim, com o objetivo de nós sermos constantes nessa vida de oração e nós entendermos com clareza o porquê nós devemos fazer isso, pelo que devemos orar e como devemos orar, é que nós iremos trazer essas instruções da palavra hoje, Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui hoje 3 pontos de aprendizado, certo? A primeira coisa que nós precisamos analisar quando o assunto é oração, e o título da pregação de hoje é Fundamentos da Oração, é nós entendermos por que nós temos que orar, nós entendermos pelo que nós temos que orar e nós entendermos como nós deveríamos orar, Eu já disse isso em outras pregações, mas sempre gosto de lembrar que toda pessoa que quer andar com Cristo, ela precisa responder 3 perguntas essenciais para a vida dela em tudo aquilo que ela faz. Você precisa entender por que você está aqui, o que você precisa fazer e como você tem que fazer. Se você não consegue discernir essas 3 coisas, é difícil para você enxergar sentido naquilo que Deus tem para a tua vida. Então, para que a gente possa começar a entender esse assunto, nós precisamos entender por que o cristão ele tem que orar, Talvez você já tenha se perguntado, será que Deus ele não sabe o que eu preciso? Será que Deus, sendo soberano e agindo independente da vontade humana, Ele já não vai fazer o que Ele deseja, independente da oração? Então nós precisamos primeiro entender sobre a sua identidade, para que você possa ter sentido na oração, para que você possa responder o porquê você deveria se posicionar na oração. Primeiro você precisa entender quem você é. Então, para que a gente possa começar a entender isso, a gente vai ler uma passagem que já lemos aqui diversas vezes, mas vamos ler de novo, que é para isso realmente entrar na nossa cabeça, Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, amém? Então, lá no princípio, quando Deus ele vai criar o homem, Aqui no versículo 26, ele vai dar algumas características ao homem, Ele vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele vai dizer uma palavra muito importante, ele vai dizer assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A Escritura nos ensina que quando Deus ele criou a terra, apesar de ser soberano, Ele criou esse lugar aqui, que você poderia chamar de reino físico, o reino da terra, e Ele criou o homem para que tivesse domínio sobre ela. Essa palavra domínio no hebraico, ela quer dizer governo, ou também poderia ser traduzida como reinado. Então, uma coisa que às vezes fica confusa para as pessoas, mas é esclarecida quando você entende isso, é que na verdade Deus ser soberano não muda a sua missão.
Por quê? Porque desde o princípio, mesmo tendo todo o poder, ele determinou que haveria um grupo de pessoas, haveria um grupo de seres que deveriam exercer reinado, assim como ele reina sobre os céus. Então, na verdade, a concepção que o cristão tem que ter é que na terra ele tem uma missão. Como eu já falei aqui antes, a missão do cristão é qual? Fazer na terra como é feito no céu. É simples, porém é poderoso. Você tem que aceitar essa delegação de Deus. Por exemplo, se vocês abrirem em João 10:34, vamos ver uma citação que o Senhor Jesus vai fazer dos Salmos, né? Para dizer algo a respeito de sua própria autoridade, mas que ao mesmo tempo é muito importante sobre a nossa identidade, né? Olha só o que ele vai dizer aqui. João 10:34, Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, ou a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, vamos parar por aqui. Jesus está usando um contraste da lei para exaltar a sua própria autoridade como Filho de Deus e Filho do homem. Mas ao mesmo tempo que isso é verdade, Jesus já está falando que aqueles a quem a escritura, no caso aqui a lei, foi dirigida, essas pessoas são chamadas deuses, com D minúsculo. Agora, se você for olhar essa palavra no original em hebraico, ela vem da palavra Elohim, que talvez muitos de vocês conheçam como um dos nomes de Deus, Elohim. Elohim no hebraico, ele quer dizer grande autoridade, não é usado somente para Deus. Também poderia ser usado para grandes autoridades como reis e juízes. A Bíblia está dizendo que você é por direito de nascença Elohim, uma grande autoridade. É um chamado do qual você não pode escapar. Portanto, na verdade, quando você fala sobre se posicionar em oração, não tem absolutamente nada a ver com você ser capaz ou não de influenciar nos planos de Deus para a terra, ou para a humanidade, ou para a igreja. Você não pode impedir os planos de Deus. Orar, na verdade, tem que ser entendido como um chamado ao posicionamento, um chamado a você se colocar diante de Deus como aquilo que você foi criado para ser. Um filho de Deus, portanto, sendo semelhante e tendo a imagem de Deus, alguém que irá operar na terra o que Deus opera nos céus. A oração é sobre isso, meus irmãos. Então, todas as vezes, né, quando você acordar de manhã e você não quiser fazer a sua oração, e você sentir a sua preguiça de orar, lembre-se disso. Não é só sobre a sua vida. Deus tem um chamado a você ser participante dos planos que Ele tem para a terra, dos planos que Ele tem para a igreja, e dos planos que Ele tem para a sua família, e dos planos que Ele tem aqui para a defesa da fé. E aonde quer que você esteja, você é por nascença uma autoridade. Então não negligencie a autoridade que Deus irá honrar na tua palavra. Quando você fala alguma coisa, você precisa entender que a tua palavra é sim dotada de autoridade. Claro, antes de tudo é a autoridade sobre a tua própria vida, mas também, se estiver alinhada aos próximos conceitos que nós iremos ver aqui, é uma autoridade sobre a vida de várias pessoas. É você se colocando como canal daquilo que Deus irá operar. Amém? Todos entenderam isso? Amém? Então se posicione. Orar a Deus não é uma necessidade para que Deus faça alguma coisa. É, antes de tudo, entender e reconhecer esse propósito que Ele determinou nos céus, na terra e na igreja e na sua vida. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender. Eu sou uma autoridade, certo? Mas o que eu preciso fazer, exatamente? Então, se eu vou orar, e se o orar é me colocar, me posicionar diante de Deus para fazer alguma coisa, o que é que Deus vai me ensinar que eu preciso fazer? Pelo que eu preciso orar? E quando a gente fala sobre isso, o que a Escritura na verdade vai nos ensinar é um chamado ao arrependimento. E vocês vão entender por quê. Para que a gente tenha condição de entender
o que nós precisamos orar, você precisa entender como Jesus ensinou a orar. Jesus, lá nos evangelhos, todos abram por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele vai dar o que as pessoas conhecem como a oração do Pai Nosso. E ali na oração do Pai Nosso, Jesus ele vai dar basicamente 6 etapas, 6 assuntos gerais sobre a oração. E é muito importante que vocês entendam a oração do Pai Nosso, porque é nela que está a classificação, por assim dizer, das prioridades que você tem que ter na sua vida. Então, lá em Mateus 6, do 9 ao 13, nós iremos ler, está escrito assim: ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos parar por aqui. Primeira coisa que você tem que entender quando você se achega diante de Deus para fazer qualquer coisa: você precisa reconhecê-lo. Outra palavra para reconhecimento se chama o quê? Louvor ou adoração. Inclusive, não é à toa que a gente começa por aqui louvando. Deus mostra que a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecê-lo, é reconhecer o seu reino, é reconhecer a sua vontade, é reconhecer a sua santidade. E isso exige o quê? Entendimento. Então a primeira coisa que você precisa entender é que se você for orar, você tem que entender quem Deus é e o que Ele quer. Jesus vai avançar. O próximo versículo, ele vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a segunda coisa, depois de você reconhecer quem Deus é, e você entendê-lo, entender a sua vontade, é você entender que todas as demais coisas que você for pedir, tudo aquilo que você for orar a Deus, tem que estar dentro de uma agenda celestial. O reino de Deus, ele tem planos específicos para esta geração. Ele tem planos específicos para o defesa da fé. Ele tem planos específicos para a sua família. Coisas que o céu quer concretizar, para que o reino ele seja anunciado através de todas as coisas. Então, quando você vai pedir alguma coisa a Deus, se você realmente espera ser respondido, você precisa entender se os seus objetivos são os mesmos objetivos que Deus. Só depois de estabelecer esse objetivo é que Jesus vai entrar no mérito da provisão. Então no versículo 11 ele vai dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E olhe e note, é o pão de cada dia. Ou seja, não é preocupações, frutos de suas ambições e dos seus planos, que nada tem a ver com o reino dos céus. Tem a ver com a provisão do seu dia. E então ele vai falar sobre o quê? Perdão. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Reconhecer os seus pecados e andar em arrependimento. E então ele vai dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, depois de pedir perdão pelos pecados, ele vai estar preocupado com o que na oração dele? Não me deixe cair de novo, me dá entendimento, me dá sabedoria, me traz a maturidade para que eu não caia de novo. Você pode perceber que os objetivos aqui envolvidos não estão relacionados com os nossos planos pessoais de vida. E isso é muito importante você entender. É por isso que é um chamado ao arrependimento. E por fim, ele vai dizer o quê? Mais uma vez, ele começa com louvor, ele termina com o quê? Com louvor. Ele vai começar reconhecendo a Deus, ele vai terminar dizendo o quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvor de novo. Começa com louvor, termina com louvor. Focado nos objetivos do reino de Deus. Então, o segundo princípio muito importante que você tem que ter na sua vida é este: se você pedir alguma coisa conforme a vontade de Deus,
você pode ter certeza de que você será respondido. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Então o apóstolo, ele vai dizer, na verdade, de maneira explícita, aquilo que Jesus ele deixou de maneira implícita nos ensinos dele. Porque quando Jesus, por exemplo, ele vai falar lá no final de João, já quando ele estava, para ser traído e ser entregue para ser morto, ele vai falar a respeito do Espírito Santo, e ele vai falar a respeito de fazer, e cumprir tudo aquilo que a igreja pedisse a ele. Só que ele vai dizer o quê? Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então não adianta você pedir alguma coisa que não traga glória ao Pai no Filho. E é isso que o apóstolo João vai dizer em 1 João 5,14. Então, pelo que orar? Você tem que orar por aquilo que Deus tem como plano aqui na terra. E é aí onde entra o arrependimento. É muito complicado para o cristão quando ele acaba de se converter e às vezes ele fica tentando orar, pedindo coisas a Deus, jovens pedindo por cônjuges, que isso esteja errado, ou adultos pedindo por dinheiro, casas e carros, ou pessoas dentro da igreja pedindo por ministérios. Pedem, mas não recebem. Por quê? Porque o objetivo não é o mesmo objetivo de Deus. Pedem pelos motivos errados, é o que Tiago vai falar. Então você tem que ter muito cuidado. É extremamente fundamental que todos nós, no nosso secreto, diariamente, cultivemos a autoanálise. Inclusive hoje é ceia, Nós vamos falar sobre isso, sobre você se autoanalisar, para que você possa participar da ceia. É importante que você esteja constantemente discernindo o porquê você está chegando diante de Deus para pedir o que você pede. Não tente caminhar com Jesus Cristo pelos seus próprios objetivos e ambições egoístas. Se você fizer isso, as suas orações não serão respondidas, e quando as suas orações não forem respondidas, a sua fé será abalada, porque as suas expectativas, a sua esperança será frustrada. Então tome muito cuidado com isso. Então, o que nós precisamos entender agora, meus irmãos, é sobre como devemos orar. E aqui é outro ponto muito importante. Se talvez uma das coisas que mais minem a fé do cristão e minem a vida de oração seja um cristão orando pelos motivos errados, e então tendo as suas expectativas frustradas, o segundo é o cristão que ora sem perseverança. E é por isso que o como nós devemos orar diz respeito a você entender sobre a perseverança na oração. Nós lemos aqui sobre orar constantemente, em 1 Tessalonicenses, mas a Bíblia também vai falar sobre persistência na oração, lá na passagem de Efésios, em Efésios 6,18. Vamos abrir em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos ler agora em Romanos 12:12. Ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vamos abrir agora em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante que você perceba isso, porque Paulo está dizendo aqui sobre ter o quê? O coração guardado na paz. Só que isso aí pressupõe o quê? Perseverança nas orações e nas súplicas. Então não adianta você querer viver essa realidade de paz que excede todo entendimento na sua vida, se você não está constantemente diante de Deus orando, constantemente diante de Deus avaliando os seus objetivos, Então a perseverança é fundamental. Logo, nós precisamos entender quais são as coisas que normalmente minam a perseverança
na oração, né? E aí, a primeira coisa, até exemplo que eu gostaria de trazer aqui, que está ligado à oração, mas na verdade é um testemunho ministerial, não é? Que foi regado a muita oração, foi o testemunho do próprio pastor Tassos, né? O pastor Tassos, ele começou o Defesa da Fé há cerca de 10 anos atrás, e ele tinha essa veia apologética, né? Só que quando ele começou, durante anos, teve diversas vezes em que o pastor Tassos, ele ensinava apologética para 2 pessoas, para uma pessoa, às vezes não via ninguém. Estava conversando esses dias com a pastora Camila sobre isso, né? Sobre a perseverança no ministério. Só que até que o pastor Tassos estivesse ao nível que ele está hoje, pregando para o Brasil inteiro, sobre apologética, sobre se posicionar, sobre defender o conservadorismo, inicialmente ele persistiu durante anos, pregando para quase ninguém. E na verdade, tem um motivo para isso. E a gente precisa entender esse motivo, que é entender a batalha espiritual que acontece todas as vezes que você se achega diante de Deus para pedir alguma coisa. É por isso que todos abram, por favor, em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12. O contexto de Daniel 10 é uma visão que Daniel teve a respeito dos impérios, né, que se sucederiam dali para frente na terra. Então, existia o Império Babilônico, aí viria o Império Medo-Persa, então viria o Império Grego, né, e por fim viria o Império Romano. E ele teve uma visão a respeito disso. Essa visão foi muito forte, né, dizia respeito a algo que realmente afetaria toda a história da humanidade, dizia respeito à vinda de Cristo. E então ele passou 21 dias de jejum, buscando em Deus a resposta disso. E durante 21 dias, em jejum e se humilhando diante de Deus, ele não teve nenhuma resposta. Até que se passou esse período. Então vamos ler a partir do 12, perdão. A Escritura diz assim: e ele prosseguiu, o anjo falando com Daniel: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então, uma coisa que esse texto está ilustrando, e esse princípio é sempre constante, certo? Todas as vezes que você se levantar para pedir alguma coisa a Deus, tendo o porquê correto e o que correto, você pode ter certeza que haverá um movimento no reino das trevas para que aquilo que Deus deseja fazer para o reino não aconteça. E esse exemplo desse texto é muito importante, porque ele está dizendo assim: Daniel, no primeiro dia, logo quando você decidiu pedir a Deus, o céu já deu a resposta. Diante de Deus já estava resolvido. Eu fui enviado logo de cara, né? Os anjos foram despachados logo no primeiro dia. O problema não era a resposta de Deus. O problema não era Deus querer falar com Daniel. O problema era o quê? O rei da Pérsia. E pode ter certeza, quando ele está falando de rei da Pérsia aqui, por mais que na antiga aliança eles enxergassem os inimigos como seres humanos, quem estava por trás do rei da Pérsia não era um homem, era o diabo. Assim como o rei da Grécia, assim como o rei de Roma, e por aí vai. É ele que reina sobre os reinos da terra. Então, todas as vezes que você vai pedir a Deus para que o ministério avance, você vai pedir a Deus para que a sua família ela seja usada por Deus para os propósitos do reino. Toda vez que você vai pedir por Deus, por filhos, toda vez que você vai pedir a Deus por cura, pode ter certeza, o diabo vai fazer tudo o que for necessário. E por causa disso, você precisa o quê? Você precisa ter fé. E aí eu quero trazer aqui uma ideia mais específica sobre fé, para que a gente tenha a imagem correta na nossa cabeça disso.
Não somente saber que existe uma guerra acontecendo e que nem sempre as coisas vão ser automáticas, nem sempre as coisas vão ser instantâneas, não tem como você caminhar com Cristo sendo imediatista, certo? Não somente existe essa guerra acontecendo, mas você também precisa ter a fé, ou seja, você precisa ter a ideia expressa na sua mente daquilo que Deus deseja. Isso é muito importante quando você está orando, certo? Oração, como todas as coisas na vida de um cristão, ela depende de fé. E a fé em Deus, ela depende de você entender a palavra de Deus, mas num sentido muito mais profundo do que talvez a gente esteja pensando. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 4, no versículo 16. Vamos ver sobre Paulo falando a respeito da fé, usando o exemplo de Abraão. Então aqui nesse capítulo e no livro em geral, Paulo na carta dele aos Romanos, ele está fazendo um verdadeiro debate ali, né, uma discussão, uma argumentação da justiça que procede da lei, que são a justiça das obras, versus a justiça revelada em Cristo, que é uma justiça de graça por meio da fé, independente das obras da lei. Quando ele chega aqui no aspecto da fé, ele vai usar o exemplo, né, de Abraão. Então no versículo 16, ele vai dizer assim: portanto, a promessa, isso é a promessa de Cristo, da redenção, vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Agora, as palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, perceba que interessante essa frase que Paulo usa aqui. O Deus que chama coisas à existência que não existem como se elas existissem. Como se elas existissem é o segredo de você conseguir se sustentar na fé. A Bíblia está ensinando que quando você tenta se posicionar diante de Deus, e aqui no caso específico da oração, pedindo alguma coisa a Deus, você precisa enxergar aquilo manifesto. Você tem que ter uma imagem clara do que Deus prometeu a você, já manifesta. Isso é fé. Em Hebreus 11:1, que é a definição mais padrão que as pessoas usam para fé, não é? Ele vai dizer: ora, a fé é a certeza do que se espera e é o provar, ou é a prova das coisas que não se veem. Quando ele está falando sobre essa certeza, é desta imagem que ele está falando. Quando Abraão ele decidiu viver a vida dele buscando essa promessa, que na verdade Hebreus 11 vai dizer que era ele buscando o reino dos céus, buscando a cidade que quem construiu foi Deus e não homens, ele estava com essa imagem em mente. Ele tinha a ideia de uma cidade, de uma nação, que não era aquele da qual ele tinha saído, mas uma nação que era constituída por Deus. Abraão teve um vislumbre do reino de Deus, e ele viveu a vida dele buscando isso. Quando você se posiciona diante de Deus, por exemplo, se você vier aqui na frente para nós orarmos por você por cura, tanto você que está recebendo a oração, como nós que estamos orando,
temos que enxergar você curado. Eu antevejo a realidade do céu antes de poder operá-la. Isso é fé. E a sua oração tem que ser assim. Por isso que, a gente tem um exemplo também disso aí. Deixa eu trazer aqui a passagem que está em Marcos. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Onde Jesus, ele vai amaldiçoar a figueira. A figueira que não tinha frutos, mas tinha folhas. Deixa eu ver aqui. Está aqui, Marcos capítulo 11, versículo 12. Abram todos lá, em Marcos 11, versículo 12. Ele vai dizer assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém jamais coma do seu fruto novamente. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E a gente vai saltar agora, para o versículo 19, certo? Porque eles vão ir para a cidade de Jerusalém e na volta isso aqui vai acontecer. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se do que disse Jesus, ele disse assim: mestre, veja, a figueira que você amaldiçoou secou. Aí Jesus vai dizer o quê? Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Nos evangelhos, Jesus ensina que quando as pessoas oram, quando as pessoas vão pedir alguma coisa a Deus, elas têm que ver aquilo já estando feito. Se você crer que já está feito, que já lhe foi entregue, assim se sucederá. Então, este outro princípio é fundamental. Quando nós persistimos na vida de oração, não somente existe a batalha, não somente você tem que se arrepender e ter os mesmos objetivos que o Senhor, não somente você tem que entender que você é uma autoridade, mas você também tem que entender que aquela realidade não pode estar sendo debatida dentro de você, não é mais uma opção para você, não pode ser mais uma opção para você. Você já tem que ter assimilado, se apropriado daquilo ali, daquela realidade, até que ela seja clara na sua mente. Você consegue quase tocar nela, tão clara que ela é para você. Amém? Amém? Então que todos nós possamos, meus irmãos, perseverar na nossa vida de adoração, de oração. Nós possamos entender esses princípios. Continue meditando nessa palavra, o louvor pode subir já, amém? Continue meditando nessa palavra. A exposição à palavra de Deus, meus irmãos, ela é fundamental. Perceba que para a fé existir, a imagem clara tem que existir. E a imagem clara em sua mente do que Deus deseja só vem pela exposição bíblica. Quem tem dificuldade de expor as Escrituras com constância, tem dificuldade de crer. Porque a imagem do céu na mente dele, que deveria se formar, não se forma. Porque a mente dele vai ficar sendo inundada de coisas seculares, de coisas que não dizem respeito à vontade de Deus. Não tem como você persistir na fé desse jeito. Então tenha isso, veja esses testemunhos de fé, leia constantemente as Escrituras, meus irmãos, e perseverem em orar segundo as Escrituras, perseverem em orar pelos mesmos objetivos de Deus, e aí vocês vão ter uma oração poderosa, vocês vão ver o céu se manifestar. Todas as vezes em que existe esse alinhamento, a Igreja de Atos é o melhor exemplo disso, todas as vezes que existe esse alinhamento, o poder se manifesta. Muito mais legal do que os nossos próprios objetivos são os objetivos de Deus, né? Veja, eu gosto de brincar que você pode ver Felipe, por exemplo, o apóstolo Felipe. Felipe, ele não tinha casarão, não tinha carro, possivelmente não tinha um emprego fixo, mas o cara se teletransportou, meu amigo. Você já viu isso? Porque ele estava lá vivendo a missão. Elias, vivendo a missão, virou o The Flash, correu mais rápido que a carruagem. Sansão, né? Sansão era meio desviado, mas Sansão, ali no propósito de Deus, pelo menos o geral, tinha a força do Superman. O poder de Deus, né, brincadeiras à parte, o poder de Deus, ele é real.
ele está disponível. O cristão que não vive esse poder, por não estar alinhado com Deus, ele vai ter a fé dele muito abalada. Quando você não vê o agir de Deus e o reino de Deus na terra, a sua fé fica abalada. Ore conforme essa fé. Amém? Então vamos todos orar, todos fiquem de pé.